Oi, Eva Maria, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Tarsila Balheiro, professora de espanhol, tá bom? Hoje nós iremos estudar 3 assuntos: pronomes personales, modos verbales e formas não personales de verbo, tá? Então nós iremos ver pronomes pessoais, modos verbais e formas não pessoais do verbo, tá? Então, Eva, vamos lá. Os pronomes personais são palavras que usamos para. Os pronomes pessoais são palavras que usamos para substituir os substantivos, né, que seria substituir os substantivos de uma frase, hablar de nós outros mesmos, falar de nós mesmos em primeira pessoa. Eu posso falar em primeira pessoa, que seria o eu, né, o eu, ou falar do eu e mais alguém, tá, que seria nós outros, na tradução nós. Ou hablar de oyente, falar do ouvinte, que seria o tu, tá? E se fosse mais de uma pessoa com quem eu estivesse falando, seria o vosotros. Hablar de algo ou de alguém. E aí eu posso usar o e o ella para o singular, se eu estiver falando de uma única coisa ou de uma única pessoa, tá? E ele, os ellas, para o plural, se eu estiver falando de mais de uma coisa, tá bom? E os pronomes personais são usados na conjugação verbal. Os pronomes pessoais são usados na conjugação verbal, tá? Verbo é toda palavra que expressa uma ação. Então, geralmente, quem sofre ou quem pratica a ação serão os pronomes pessoais de sujeito. Quem são eles, professoras? Para a primeira pessoa, eu tenho yo, no singular, eu tenho tu e o vos no singular, e eu tenho e ele no singular. No plural, eu tenho nosotros, eu tenho vosotros, eles, ellas, tá? Então, esses aqui são os pronomes personales de sujeitos. Vamos aqui no exemplo. Pablo foi de vacaciones a Itália. Ele se quedou 15 dias allá. Olha só, eu estou falando de Pablo, né? Que Pablo foi de férias, saiu de férias para a Itália. Ele, né, ficou 15 dias lá. E aí, nessa primeira oração, eu usei Pablo, que foi de vacaciones à Itália. Na segunda, para eu não repetir a palavra Pablo, nome Pablo, eu usei o pronome ele. Ele se quedou 15 dias lá. Então, ele ficou 15 dias lá. Então, nessa primeira oração, eu uso Pablo, tá? Para que eu não vá repetir Pablo novamente, eu usei o pronome de terceira pessoa do singular, ele, que significa ele, que se refere a quem? A Pablo, tá bom? Então, aqui um exemplo de como a gente utiliza o pronome numa frase. Agora nós iremos estudar modos verbais. Mas antes de estudar os modos verbais, vamos aqui ver o conceito de verbo. Verbo. Então, eu falei para você que verbo é a palavra que expressa uma ação, movimento, existência, consecução, condição ou estado de sujeito, tá? Então, o verbo é a palavra que expressa uma ação, um movimento, uma existência, uma condição ou estado de alguém, né? De sujeito. Então, dei aqui exemplo de alguns verbos. Bailar, hablar, llover, mirar e viver, tá? Então, aqui são alguns verbos aqui da língua espanhola, tá? E o que seria, então, os modos verbais? Modos verbais. Então, eles já seriam as várias maneiras, né, de utilizar o verbo. São as várias maneiras de utilizar o verbo, tá? Então, como que eu vou usar esse verbo? Então, eu posso usar esse verbo no modo indicativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo, tá? No modo indicativo é quando a ação de fato acontece, são feitos ações reais. Por exemplo, se eu digo assim, Bruna baila. Então, eu estou falando que nesse momento
a Bruna, né, baila, é um fato que realmente está acontecendo. Mesmo que eu diga assim, Bruna bailará. Então, está no futuro, está no tempo futuro? Sim, mas eu sei que a Bruna irá dançar. Essa ação de fato irá acontecer. Se eu digo assim, Bruna bailou, a ação aconteceu, está no passado, tá? Então, o modo indicativo, ele vai ter tempo presente, passado, futuro, e as ações de fato irão acontecer. As ações de fato acontecem, na verdade, pois são feitos reais. Já no modo subjuntivo, é quando eu expresso um desejo para que a ação aconteça, né? Então, a ação, ela não vai acontecer, na verdade. Então, quando eu falo assim, me gostaria bailar como Bruna. Então, aqui é um desejo, mas a ação não significa que a ação de fato irá acontecer, tá? Então, o modo subjuntivo, ele funciona assim. E ele vem acompanhado de algumas palavras, como que, ojalá, se, tá? Então, poderia dizer assim, que eu baile como Bruna, ojalá que eu baile como Bruna, tá? Então, é para expressar desejo. Ou, talvez eu baile como Bruna, tá? Então, são essas palavras que acompanham o modo subjuntivo. Que, ojalá, se, quiçá, talvez. Já no modo imperativo, eu já vou expressar ordem, tá? Ordem que alguém realize determinada ação. Baile agora mesmo, Bruna. Então, alguém ordenou para que Bruna dançasse, para que ela praticasse a ação, tá? E o modo imperativo é muito simples, ele vai ter duas formas, que é tanto para que você pratique uma ação, para que você realize uma ação, ou para que você não realize uma ação, que seria o modo negativo, tá bom? Então, nós temos 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, Eva Maria, indica ações, feitos reais, a ação de fato acontece. Subjuntivo, desejo para que a ação aconteça. E imperativo, ordem para que uma ação se realize. Tá bom? Então, Eva Maria, vamos aqui ao nosso último assunto, que seriam formas não personais do verbo. Formas não pessoais do verbo. Então, nós temos 3 formas, tá? Que é ele infinitivo, é gerúndio e é particípio. Infinitivo, gerúndio e particípio. Essas formas são chamadas assim porque carecem de personas, números e conteúdo modal. Então, elas não irão concordar com pessoas, elas não vão para o plural ou singular e elas não estão em nenhum modo verbal, nem subjuntivo, nem indicativo, nem imperativo. Tá bom? E a primeira forma que eu tenho é o infinitivo, que é uma ação fora da perspectiva temporal. Tá bom? Então, se eu digo assim, quero comprar um coche. E aí eu tenho o verbo comprar, que está no infinitivo. A principal característica do verbo infinitivo é quando o meu verbo termina em AR, em ER e IR. Primeira, segunda e terceira conjugação, Eva Maria. Tá? Então, aí é a forma normal do verbo. Já no gerúndio, eu já mostro uma ação durante essa ação está acontecendo, tá? Durante o transcurso dessa ação. E aí eu tenho, para os verbos terminados em AR, eu vou colocar a terminação em IDO. Para os verbos terminados em ER e IR, eu coloco a terminação IENDO. Vamos lá. Niños comiendo fruta. E aí o verbo comendo está no gerúndio, tá? No infinitivo é o verbo comer. Mas como ele termina em ER, a regra é, quando eu for transformar ele para o gerúndio, fica comendo, tá bom? Se fosse o verbo comprar, e aí eu já mudaria a regra, seria comprando, tá? Se fosse o verbo beber, bebiendo,
tá bom? Então, essa é a regra para transformar do infinitivo para o gerúndio. Já do infinitivo para o particípio. Primeiro, o que é o particípio? Ele mostra uma ação depois da sua terminação, né? Depois que a ação foi realizada, e aí o particípio, ele é um passado. E aí diz assim: te vi sentado em la plaza. Então, a ação já aconteceu, né? Sentado. A ação já foi realizada, está no passado. E a terminação desse verbo fica assim. Para os verbos terminados em AR, fica ado. Para os verbos terminados em ER e IR, fica ido, tá? Então, olha só que no exemplo eu falei, te vi sentado em la plaza. É o verbo sentar. Por que ele ficou sentado? Porque ele termina em AR. E aí, eu tiro, né, identifico a raiz e acrescento a terminação. Se fosse um verbo terminado em ER, como por exemplo o verbo comer, ficaria comido. Se fosse o verbo terminado em IR, como por exemplo o verbo partir, ficaria partido, tá bom? Então, são essas formas, as formas não personales de verbo. E aí, Eva Maria, eu passei uma atividade para você, a atividade já está aí na plataforma, tá? Então, você vai realizar a atividade e enviar para o meu e-mail.